As expressões idiomáticas são provavelmente uma das mais democráticas formas de comunicação. Seja rico ou pobre, seja letrado ou iletrada, qualquer pessoa usa instintivamente e interpreta da mesma forma frases como bater um papo, acertar na mosca, amigo da onça, arregaçar as mangas. Então, sem querer jogar um balde de água fria nesse assunto que é sempre tão popular, nós precisamos tirar uma pulga de trás da orelha e perguntar: o que é que afinal as expressões idiomáticas têm a ver com os dicionários? Procura no Dício. Olá, pessoas que ouvem podcasts e consultam dicionários. Eu sou o Paulo Stenzel, apresentador do Procura no Dício, o podcast do dicio.com.br, o dicionário online de português mais consultado do Brasil. Mas aqui é cada macaco no seu galho, e por isso, quem apresenta o podcast comigo é a lexicógrafa do Dício, Débora Ribeiro. Oi, gente. É assim que você vai começar, Paulo, esse podcast? Cada macaco no seu galho, é Cada isso? macaco no seu galho, porque eu sou aqui o animador Ah. e você é a especialista nas palavras e nos dicionários. Ora essa. Quer dizer que assim, você na sua e eu na minha, né? Entendi. Não, mas aqui nós juntamos tudo, juntamos competências, entendeu? E aí sai aqui qualquer coisa. Qualquer coisa para mim. Mas vamos lá. Olha como a expressão popular, né, já levanta aqui uma discórdia. Já tá vendo? Mas então, por falar em discórdia, eu vou lançar aqui uma já de saída, né? Que é a seguinte: lexicógrafo faz dicionário, certo? Certo. Ok. Quando eu penso em dicionário, Débora, eu penso em vocábulos, em palavras. Uhum. Né? E hoje nós vamos falar de expressões populares, certo? Certo. Certo. Então diz uma coisa, sem querer questionar assim a sua autoridade, né, que eu tanto exalto aqui, expressão popular é coisa de dicionário? Logo, expressão popular é coisa de lexicógrafo? Justifique. 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 Nossa, Paulo, só te falo uma coisa, queria que as minhas crianças me enxergassem com essa autoridade que você fala. Olha, esse é um assunto que a gente foge, sabe, Paulo? A gente foge das expressões, a gente foge dessas locuções, a gente foge disso. Por quê? Porque dicionário é muito criterioso, então tem que ter classes gramaticais marcadas, tem que ter uso marcado, tem que ter emprego, tempo, localização, sentido muito marcado. E o que acontece com as expressõões? Como Não tem nada disso. Não tem. As expressões, elas fogem à normalidade, elas não têm critério. O critério para que ela permaneça, basicamente, é que as pessoas falem, né? O emprego que vai passar de geração para geração. Só que nós, no dicionários, o que a gente faz com relação a isso? No Dício, por acaso, a gente tem uma liberdade maior para dicionarizar essas expressões, esses ditados. Eu vou explicar já direitinho o que eu estou chamando de expressão. A expressão popular, então, nós podemos dizer que é aquela coisa que faz parte da profissão, né, mas é aquela parte da profissão que a pessoa tem que fazer, mesmo que não agrade muito. Profissionalmente, né? Porque eu acho que expressão popular é interessante em outros campos, né, para estudar, mas assim, para dicionarizar, já entendi que é complicado. É complicado. E aí o que acontece? Os dicionários são muito criticados com relação a isso e também, olha, não querendo me desculpabilizar, há poucos estudos acerca deste assunto, das expressões, vamos chamar de expressões idiomáticas, depois que são próprias de cada língua. Depois eu vou explicar direitinho como é que isso funciona. O que acontece? O que a gente faz nos dicionários? Por norma. Depois eu explico como é que isso funciona no Dício, porque a gente tem uma liberdade maior e decidimos fazer de uma outra forma. Mas o que acontece? Você fala assim, quando eu penso em dicionário, eu penso em vocábulo, eu penso em palavra. Então, quem vai procurar um dicionário tem a mesma lógica, vai digitar ali uma palavra, né? Aí o que os dicionários fazem? Muito grosseiramente, e já estou criticando também no próprio trabalho, que é uma coisa que eu sei que nós temos de melhorar, nós colocamos essas expressões dentro do vocábulo, como se fosse uma subdefinição, entendeu? Por exemplo, se existe a palavra macaco, a expressão cada macaco, no caso, né, aí já está mais no nível de um provérbio, né, porque tem uma moral. Cada macaco no seu galho vai estar dentro do vocábulo macaco. Então, basicamente, há uma desorganização, porque tudo que foge
daquele vocábulo, mas se relaciona com ele de alguma forma, acaba estando abaixo da definição, entendeu? Ok. Antes da Mas há outra etimologia. forma de fazer isso? O que nós fazemos no dício? Isso é pior, e eu acho que, bom, nos impressos também, eu acho que a dificuldade é a mesma. O que acontece? Vamos pensar que você vai procurar uma expressão, uma locução ou alguma coisa relacionada com aquela determinada palavra. E você vai digitar aquilo no dicionário. Então, você não vai digitar a palavra, você vai digitar a locução toda, né? No caso Uhum. do nosso caso, que é um dicionário online. Então, muitas vezes, quando você digita essa locução inteira, ele vai aparecer, vai dar como resposta as palavras que contêm esta locução. E a pessoa tem de entrar na palavra, dentro daquela palavra, saber que há ali dentro uma locução relacionada, que é aquilo que ela pesquisou. Ou seja, isso é muito complicado, é um ciclo sem fim, né? Uhum. E o que a gente faz no dício? Quando essas expressões já são muito cristalizadas, têm um uso muito grande, nós conseguimos perceber isso até pelas pesquisas que nós temos no site, nós dicionarizamos isso como uma entrada de dicionário. Então, é possível que você pesquise algumas dessas expressões e esteja com uma definição da própria expressão. Nós fazemos isso porque é suposto, enquanto dicionário, nós termos, ou nós só queremos prestar um serviço extra a quem Não. utiliza o Dice? Isso é uma coisa que nós decidimos porque para facilitar o trabalho de quem busca no dicionário. Uhum. Porque é uma coisa muito complexa. Então, trabalhando nesses anos todos no dicionário, a prática nos mostra que as pessoas também precisam ter uma facilidade maior para acessar o dicionário. Nós já falamos isso em todos os outros podcasts, Sim. em todos os outros episódios. O dicionário é complexo. Então, se você está procurando uma expressão, se você não sabe que aquela expressão, ou aquele provérbio, ou aquela locução está dentro do verbete, você Uhum. não vai conseguir encontrar. Vai te dar como essa expressão não existe, você quis dizer outra coisa, entendeu? Ok. Então nós no dício, por opção, né, temos essa liberdade, temos essa facilidade, inserimos já alguns provérbios, algumas expressões, até mitos, né, ou expressões que derivam de mitos, como calcanhar de Aquiles, por exemplo, é uma coisa que não é uma expressão idiomática, mas é uma coisa que você pode encontrar Uhum. como entrada do dicionário, né. Então, os lexicógrafos, eles fogem um pouco disso, porque aí entrando agora, se você me permitir, no conceito de expressão idiomática, para explicar como é que elas são compostas, o que faz com que uma expressão passe de uma geração para outra, assim, nós temos expressões que têm muitos séculos. Uhum. Como é que chegam como é que elas chegam, né, elas não se perdem, os sentidos são tão cristalizados que são os mesmos, né. Inclusive, nós partilhamos essas expressões em outros países que também falam língua portuguesa, né. O que faz com que elas permaneçam. E eu vou falar um pouquinho disso, mas antes eu queria ler, para a gente começar, um parágrafo de um texto do Carlos Drummond de Andrade. É um texto que ele utiliza muitas destas expressões e destes provérbios. É uma crônica chamada Antigamente, que está no livro Poesia Completa e Prosa, 77. Posso ler? Vamos lá? Quem sou eu para impedir o Drummond de Depois eu, aparecer nesse podcast? depois, depois eu vou te perguntar o que significa, hein? Vamos ver se você vai saber. É, não sabia que era dia de prova, mas vai lá. Ai, prova. Arguição. Não estudei. Arguição. Arguição. É que eu sou mais popular. Vai. Vai. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral, 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca, e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se faz uma canoa, o que não impedia que, nesses entrementes, esse ou aquele embarcasse em uma canoa furada. Ok, temos aí uma coleção boa. Será que a galera jovem entendeu o que a gente falou aqui? Eu não sei. Eu Será? acho que sim. Vou te perguntar algumas. Completar primaveras.
Alguém que tem mais de 100 anos ainda fala isso? Eu não sei se ainda falam, mas é uma expressão muito conhecida, né, de olha, eu quando vivia no Brasil, eu completava primaveras e agora que eu moro no hemisfério norte, eu completo outonos. Ai, meu Deus, alterou a estação. Mas isso é um ótimo ponto, porque completar outono nunca vai ser uma expressão idiomática, mesmo que Nunca. você coloque no lugar. A gente vai falar disso. Paulo, as pessoas sabem o que é completar primavera. Mesmo pelo contexto, dá para entender que é fazer aniversário, mas se eu falar com alguém que eu estou completando uma primavera, a pessoa vai associar a fazer aniversário, independentemente de ser ou não velho. É um significado intuitivo até, né, mesmo para quem não tá muito Porque essas associações destas expressões ligam abstrato e concreto, mas também ligam as emoções, ao psíquico. Então, uhum. isso tudo está relacionado, né? Elas não ficam aí do nada. Tirar o cavalo da chuva. Sim, essa também é bastante utilizada, que eu acho que é outra eu não sei, podemos dizer assim, são expressões clássicas, São né, que clássicas. ultrapassam gerações, né. Depois a gente pode, se tiver um tempinho, explicar da onde que saíram cada uma delas, mas eu acho que hoje não vai dar. Tirar o pai da forca. Olha, então, essa é uma que eu o significado eu conheço, e eu acho que todo mundo conhece, mas é uma das que eu não sei de onde é que vem e que eu tinha bastante curiosidade em saber, assim, né, do Tirar o pai da forca. Não, eu vou marcar aqui. Na segunda parte do podcast, a gente fala a origem dela. então Anotei tá. aqui. Tirar o É pai da isso. forca. Fica o gancho. Jogar verde para colher maduro. Depois, canoa furada, entrar numa canoa furada, né? Uhum, Então, isso tudo aqui, Paulo, são expressões idiomáticas, né? Que fazem parte da conversa das pessoas. E o que é mais legal dessas expressões é que elas não têm gênero, não têm etnia, não tem classe social, não tem limite. uhum, Elas estão nas conversas de qualquer pessoa. Qualquer pessoa usa uma expressão idiomática para fazer um ponto numa conversa. uhum. Independentemente da onde seja, qualquer lugar do Brasil, ela tem as suas próprias. Depois você podia trazer umas do Sul para a gente. Ah, trago, trago. E por que que elas não caem? Por que que elas não vão embora? Por que que eu estou lendo um texto de 77 do Drummond e em 2022 e sei o que está ali escrito? Porque elas nunca caem em desuso, porque elas têm um fator muito contrário a tudo que acontece na língua, e é aí que a gente odeia os lexicógrafos. Porque a gente falou da outra vez que a língua tem sintagmas e paradigmas. Os paradigmas não se alteram. Os sintagmas são essas palavras, né, Uhum. que se alteram e a gente pode mudar. O que que acontece com as expressões idiomáticas? É o inverso. Os sintagmas não se alteram, né? Não é o paradigma, é o sintagma, ou seja, essas palavras todas, elas não mudam. Eu não posso trocar essas palavras. E além disso, elas estabelecem relações complexas de metáforas, metafóricas e metonímias, ou seja, um objeto não significa aquele objeto, elas não podem ser interpretadas literalmente, ou seja, Sim, dar com a cara na porta não é bater com a uhum. cara na porta, né? Já é diferente de bater com a porta na cara, Sim, entende? sim, Então sim. esses sintagmas, essas palavras, eu não posso tirar, não posso mudar, porque completar invernos nunca será igual a completar primaveras, Uhum. entendeu? E até porque Eh, primavera tem aquela coisa do, né, do renascer, do reflorescer, né, então acho que também tem muito essa vem sim, muito daí, é. sim. Por exemplo, o que eu falei, dar com a cara na porta e tal, que você está querendo procurar alguém, não encontrou a pessoa, deu com a cara na porta, né? Uhum, Essas associações estão cristalizadas, o sentido está cristalizado dessas expressões. Mas como é que eu vou classificar para colocar no dicionário? O que que é isso? Entendeu? É uma expressão, pode ser uma expressão, mas também pode ser uma locução, mas também pode ser uma gíria, mas também pode ser. Tem muitas coisas que estão cristalizadas a este nível. Então é por isso que os dicionários se esquivam de uhum, dicionarizar estas coisas como entrada de dicionário. E segregam, né, por assim dizer, dão uma importância menor a essas expressões idiomáticas ou essas expressões cristalizadas, porque não conseguem enquadrá-las, né,
É um provérbio, o provérbio não é uma classe gramatical, é uma expressão, a expressão não é uma classe gramatical, Então, enfim. eu ia pegar nesse gancho que no início da conversa você diferenciou a expressão popular de provérbio, né. Só que eu acho que o processo de transmissão disto é o mesmo, né, é o mesmo das histórias, mesmo das lendas, né, que é esse passar de Sim, culturas de geração para geração através de uma narrativa cultural, né, que vem através dessas expressões, vem através de tudo, né, cria aqui um conhecimento coletivo. Mas há uma diferença sim, básica entre as expressões e os provérbios, né. Tínhamos falado que os sim. provérbios têm esse lado, né, ter um lado moral, né. Ele traz uma moralidade, assim, tem um ensinamento, né. Uhum, As expressões idiomáticas, o que que elas são? Elas são um vocábulo, uma palavra, uma expressão, que elas são indecomponíveis, ou seja, elas não ok. se decompõem. Eu não posso interpretar essas palavras separadamente, né. E elas contrapõem pontos. Uhum, E geralmente elas não necessariamente têm um fundo moral ou têm algum propósito, é para confirmar um ponto geralmente, que você está falando, e aí você joga uma expressão para confirmar aquele ponto. Por exemplo, você quer falar que uma pessoa, ela se esforçou muito na vida e conseguiu alguma coisa, mesmo não desistiu nunca, então você vai falar: "Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura". Você está sim. querendo confirmar aquele se eu não posso separar água mole em pedra dura e analisar isso separadamente, entendeu? Isso tudo é um combo, que é uma Uhum. palavra que todo mundo adora agora. E além disso, tem que ter um significado marcado, né, por exemplo, sofrer as consequências, pagar o pato. Pagar o porco não é a mesma coisa. Sim. Vai ser sempre o pato. E essas expressões idiomáticas, elas têm um sentido figurado e elas estão cristalizadas naquela língua. Ou seja, não Uhum. consigo tirar, não consigo sair. Eles têm um sentido demarcado e só pode ser interpretado no sentido conotativo. Por isso que é interessante a origem, falar da origem, porque a origem às vezes não tem nada a ver com o jeito que ela é usada atualmente, né? Uhum. Depois a gente vai falar hoje ainda, e vai dar tempo, de vários dessas expressões, provérbios, etc., que as pessoas estão falando, passaram tradicionalmente de forma incorreta. E as Ah, ok. pessoas começaram a falar isso de forma incorreta. Mas, basicamente, essas expressões tão cristalizadas trazem uma tradição cultural, têm relações complexas de metáforas e metonímias, são indecomponíveis, não posso separar palavra por palavra, e trazem normalmente um sentido marcado. E como que eu vou classificar isso no dicionário? Se pode ser vai desde locução até um provérbio. Uhum. Como nas coxas, por exemplo, é uma expressão idiomática, né? É uma locução, nas coxas. Que é uma expressão que aqui já fazendo antes que tenhamos um problema de cancelamento, é uma expressão que tem sido muito atribuída a uma expressão racista e que nós, temos que levantar aqui essa questão que ela não é uma expressão racista, não é? Ela não tem a origem que se tem transmitido que tem. O Não. pessoal fala: "Ah, mas não se tem muita certeza da origem", mas tem uma certeza do que não é a origem, Sim, né. porque sim, isso é muito legal falar isso, é muito importante falar isso. Por quê, Paulo? Porque isso é uma das outras coisas que a gente também tem dificuldade de dicionarizar. Por quê? Porque as origens são imprecisas. Uhum. Então, há pouquíssimos estudos sobre isso, e há livros que também entram no âmbito da fantasia e acabam replicando histórias fantasiosas que não aconteceram, mas que as pessoas compram. Sim, às vezes é difícil saber a origem, mas é mais fácil saber a não origem, né. Porque, por exemplo, essa nas coxas, não se sabe a origem exata, mas o que se sabe é que nunca ninguém moldou telha nas coxas, né, que é a história que se conta. Sim, Então é fácil rastrear o sim. Já errado, né. fizeram, já li um artigo sobre isso que fez até a comparação média das coxas das pessoas e das telhas que eram usadas naquela época, e até matematicamente seria impossível que aquelas coxas, que aquelas telhas fossem feitas. Sim. Jesus amado, não vai sair. Que aquelas telhas fossem feitas nas coxas de alguém, né? Enfim. Isso Sim. realmente é uma expressão que está se cristalizando, assim como outras que nós já falamos aqui, mas que não tem sentido. Ou seja, por exemplo, estar com a pulga atrás da orelha também é uma expressão
que é muito difícil remeter à origem dessa expressão. Então, Uhum. vamos pensar, como é que alguém vai saber de onde que saiu isso? Então, a gente tem um sentido marcado, a gente não pode falar, a gente não pode mudar, porque se for um outro animal não vai funcionar no Brasil e para falantes de língua portuguesa, porque também partilhamos uma cultura que vai associar a desconfiança à pulga atrás da orelha, entendeu? Isso Sim. é difícil ser para os estrangeiros, né? Aliás, falando nisso, para a gente fechar esse assunto, os dicionários bilíngues, tem muita gente falando bilingues, porque o trema caiu, mas é bilíngues, e eles trazem como entrada algumas destas expressões, porque é imprescindível que um estrangeiro saiba e conheça essas expressões, porque Uhum. não dá para traduzir palavra por palavra, como eu disse, o sentido é conotativo, é figurado, é simbólico, estabelece umas relações complexas. Isso são processos de qualquer língua. O inglês tem, o francês tem, Uhum. isso está tudo associado à cultura também, né? Elas variam. Isso dá para ver muito nas legendas dos filmes, né? Que às vezes surge ali uma frase meio sem sentido, porque vinha de uma expressão que quem fez a tradução não sabia como traduzir, não sabia como substituir, e fez uma adaptação que nem sempre assim é tão boa. Então, no filme, no original é uma coisa até engraçada, faz sentido, mas para quem leu a legenda, Não tipo, acha graça nenhuma, né? Não não, fez sentido para tipo, gente que leu, que leu. ok. Resumindo essa fala toda, essas expressões são importantíssimas e riquíssimas na língua portuguesa. Eu acho que os dicionários também têm de melhorar o modo como apresenta essas expressões, esses provérbios, essas locuções, especialmente, né, as expressões idiomáticas, porque o sentido não pode ser calculado pelo sentido de cada palavra, um sentido todo, né? Não podemos mudar Uhum. as palavras de lugar, os sintagmas estão marcados e tal. E os dicionários fazem isso de uma forma muito grosseira. Estou usando um texto de uma professora da Unesp, que depois eu vou disponibilizar, obviamente, e ela usa, o título é muito interessante, porque ela diz que as expressões idiomáticas é um campo minado. Para a gente, para os lexicógrafos e lexicógrafas, é realmente um campo minado. A gente não sabe onde a gente está pisando. Dar um tempo ao tempo é uma expressão. Nunca ouviu essa expressão, dar um tempo ao Paulo, tempo? eu já vi e eu vou confessar que escuto com algum estranhamento, que é muita É, redundância, né? é um pouco, né? Então vamos dar 30 segundos ao tempo e voltamos. Quem dá o tempo? Quem dá? Quem é? Não é? Apanágio consentâneo, sóbole elocubração, pernóstico irrefragável, vilaucioso poltrão, indúcias aleivosia, absonância refrigério, ecômio interstício eflúvio vitupério, pesporrência nóxio ignoto convício. Procura no Dício. Dício.com.br, o dicionário online de português mais consultado do Brasil. Então, Débora, voltamos agora. Esse intervalo foi tão rápido que parecia que nós queríamos tirar o pai da forca. E eu não me esqueci da tua promessa. Agora eu quero saber. E, Paula, se a cada episódio você me traz uma coisa realmente que eu posso ficar caçando as coisas aqui. Depois você reclama do barulho dos papéis, tá bem? Tirar o pai da forca, vamos lá. Recordista mundial de milagres praticados em vida, Santo Antônio. Claro que forca tinha aí a ver com. Enfim, não vou falar mais. Santo Antônio nasceu em 1115 em Lisboa, Portugal, com o nome de batismo de Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo, filho de família nobre e rica. Em 1229 foi para um convento na Itália, foi lá que deu o maior de seus milagres. Estava ele fazendo seu sermão quando foi sobrenaturalmente avisado de que seu pai tinha sido condenado e já estava a caminho da forca. Já Gente, começa a fazer Paulo, sentido. o frade pôs a mão na fronte, transportou-se espiritualmente para Lisboa, defendeu o pai perante um tribunal. Para os seus ouvintes em Pádua, a impressão foi apenas de que um instante de silêncio em que o pregador parecia buscar as palavras e ideias. A expressão tirar o pai da forca é uma alusão a esse milagre. Gente, Isso você sabia é. disso? Nossa Você ideia. sabia que o Santo Antônio se trans... Tá vendo? Marvel perde. Isso Marvel. vem.
Então Mas é esse isso. pai, menino, é o do Santo É o Antônio. pai do Santo Antônio, então, olha, Nossa, mas o povo enforcava até pai de santo, até né? o... Pelo É isso. Jesus. Mas até hoje, olha, Santo Antônio é muito reverenciado em Lisboa, né? É o santo da capital de Portugal. Agora me fala, o que tem a ver? Santo, no Brasil, santo casamenteiro. Eu nem vou começar com isso que mineiro é só expressões religiosas É que só, existe no né? meu. Religiosa católica, né? Ainda Religiosa católica, é se isso. tirar as expressões católicas do meu vocabulário, só vai sobrar o ai, Então, e trem, e nu. Nem nu, ah, porque nu é de Nossa Senhora, né? então, solta aí umas expressões mineiras aí pra gente conhecer. Só se você soltar gaúcha. Tá bem, tá combinado, tá? Aceitei o desafio. Não, porque tem as expressões idiomáticas, depois as expressões são regionais, né? Que são muito típicas de cada região São. do Brasil e do mundo, né? Quer dizer, nós estamos aqui muito falando da língua portuguesa no Brasil, né? E é do Sim, mundo todo, mas vamos ficar aqui pelo Brasil. E sim. vamos ficar no que nós E conhecemos, que é Minas e Rio Grande do Sul. Então, depois o povo podia enviar umas pra gente, né? Acho enviem achar para ótimo. podcast@dice.com.br as expressões dos estados de vocês, que num episódio futuro a gente lê, prometo. Sim, por favor, porque a gente também não conhece todas, né? E esse É, negócio da cultura é muito engraçado, porque varia, né? Tipo, eu sou do sul de Minas, eu tenho expressões de lá que são diferentes do norte, que são diferentes do Triângulo Mineiro, que são diferentes de Juiz de Fora, então a gente vai assimilando as culturas das fronteiras, né? é a mesma coisa. Eu sou um gaúcho urbano de Porto Alegre, que não tem nada a ver com o gaúcho da fronteira, com o gaúcho serrano, com o Nossa, gaúcho, né? existe! Claro. Existe mesmo o gaúcho da fronteira, Imagina, realmente. mas o pessoal da fronteira tem muita influência castelhana dali, né? Então, nas expressões, essa coisa toda. Mas vamos lá, Débora, não Ah, foge do assunto. Expressões mineiras, solta aí. olha, copo sujo. Eu vou ali no copo sujo. O que que é? Isso é, assim, por intuição, acho que é um boteco, É um boteco, sim, é um boteco, mas é um mas boteco tipo de estimação, entendeu? É o boteco que você vai sempre, é o teu boteco. Ok, tá bem. Então, o É, copo sujo é a mesma coisa de apego, é, de afeição, tá bem. sim, é muito engraçado, porque eu sou de uma região de Minas que tem uma federal na cidade do lado, que é Alfenas. Eu sou de uma cidadezinha chamada Serrania, Uhum. uma cidade pequenininha perto de Alfenas que tem uma universidade pública. E a Universidade de Alfenas tem um glossário de expressões idiomáticas, expressões mineiras, né? Mineiras. Porque aí que tá, copo sujo é o quê? São duas palavras, nem sequer tem um verbo, entendeu? Sim. Enfim, pode dar locução ao provérbio, né? Pode ter, sei lá, 5, 6 palavras, pode ter uma, pode ter duas, enfim. Apipanhado de pessoas. Apipanhado é muito Esse lugar tá bom. apipanhado de pessoas. Apipanhar. Que também é cheio, então, apipanhado é Cheio. cheio. Cheio é cheio de gente, cheio de Então, gente. mas olha que interessante, mesmo sem conhecer a expressão apipanhado, não é nem pelo contexto, mas é pela forma como é dito, dá para entender o que quer dizer, né? Sim, porque nós Isso é bem partilhamos, interessante. né? Nós partilhamos a mesma língua, né? Agora, bom para. Gente, aí eu posso falar palavrão? Não sei. Não sei. O nosso podcast tá colocado, ele tá classificado como livre, mas fala aí, de repente surge um pi no meio. Ah, é? Eu É. acho que em Minas tem muitas expressões. Não, não vou falar palavrão, não. Em Minas tem muito. Em Minas tem muitas expressões de origem religiosa, tipo para baixo todo santo ajuda, olho por olho, dente por dente, né? Sim, sim, sim. Não adianta chorar pelo leite derramado. Isso é Essas coisas. bíblico? Não, não. Isso agora Tá eu bem. viajei aqui. Ok. Mas fala umas pra mim, gente, lá do Rio Grande do Sul, que eu devia ter trazido mais, gente. Então, assim, em termos de expressões mesmo, tem uma coisa no Rio Grande do Sul que eu gosto bastante, que as pessoas usam muito, que são os chamados adágios gaúchos. Gente, tem até nome. Tem nome, e é uma coisa super tradicional. Eu não sei qual é a origem, não sei como é que isso começou, nem quando, nem como, mas as pessoas usam muito, e quando usam, elas carregam aquele sotaque mesmo, né? Quem é de Porto Alegre não usa aquele sotaque muito carregado, mas quando vai falar essas expressões, carrega no sotaque, que é para dar, né, para ficar mais engraçado, né? Então vou te dar uns exemplos, que é Daí. mais perdido que cego em tiroteio. Sim, esse também eu conheço. Então, mais perdido que cego em Uhum. tiroteio, né? Depois o mais perdido que cusco em procissão, que cusco é um sinônimo de cachorro, né? Então,
O cachorro em Essa eu não posição conhecia, não. fica perdido. Tem, mantendo aqui os animais, né, que é o mais assustado que gato em dia de faxina. Já pensou? É, depois outro também que o pessoal usa, só que depois a pronúncia tem que ser assim, né? Mais fino que assobio de papudo, né? Que a pessoa, Ai, gente, tem que jogar um sotaque aí. depois tem outro que é o mais grosso que dedão destroncado. Nossa, que trágico, Esse gente. é trágico, né? Aí tem outro que é o meio nojento até, que é mais comprido que cuspe de bêbado. Ai, E aí, nossa, esse também é escatológico. deixa eu pensar aqui mais uns. Tem um que é mais curto que coice de porco. Nunca levei um Nossa! coice de porco, nem sei como é, mas deve ser. Nem Outro. você, nem ninguém, né, gente? Coitado do porco, mas deve ser curto, realmente. Não, tem um que eu adoro, porque eu consigo visualizar bem, que é o mais parado que olhar de santo. Nossa, esse tem. Nossa, esse é o que a gente mais consegue perceber, porque não tem nada mais parado que olhar de santo, gente. Exato, né? Mas tem um que também é Esse eu bom, vou que usar. é mais escondido que a orelha de freira. E um super popular, que é o mais bonita que laranja já mostra, né? Que é Nossa, essa comparação, assim. gente. Então, é isso. Mas, assim, há centenas, milhares, se as pessoas procurarem no Google, assim, há muitos, mesmo muitos, né? E as pessoas usam isso bastante, assim, até com algum humor, né? Para comunicar, então. Mas você sabe que tem muitas dessas coisas as pessoas falam errado, né? Quem não tem cão caça com gato, né? Eu não sei se eu tô Sim. falando a certa ou se eu tô falando a errada. Olha, mas eu tenho aqui, a certa é quem não tem cão caça como o gato. Quem não tem cão caça com gato, dizem que está errada. Só que assim, há controvérsias. Tá vendo por que que é complicado dicionarizar essas coisas? Tem, alguns especialistas acham que as duas origens são possíveis. Ah, é? Tanto quem não tem cão caça com gato, como quem não tem cão caça como gato. Você pode caçar como um gato, né, como um animal, mas também pode usar um gato para levar para caçar, né? Uhum, Depois tem as pessoas falam, por que que você tá com essa cor, né? Essa cor uhum, de burro quando foge. Na verdade, não é a cor de burro, é corro. Eu corro do burro quando o burro foge, né? uhum. Imagina, perdeu completamente o sentido, né? Deve ter associado o fato de correr com. Enfim, estou fazendo especulações, porque é complicado. Depois, quando alguma coisa é muito difícil, as pessoas falam são ócios do ofício. E não são ócios do ofício, né? Não tem Uhum. ócio no sentido de. Eu acho que a gente já falou essa em outro podcast, não sei se eu estou enganado. Acho que sim. Pronto, depois tem você é cuspido e escarrado, seu pai. Uhum. As pessoas falam que é esculpido e encarnado, mas também há controvérsias. Algumas pessoas acreditam que isso deriva de esculpido em Carrara e outras acreditam que é por influência de expressões semelhantes no francês e no inglês, que essa expressão realmente tem a ver com cuspe. Então, aí fica aqui a minha pergunta. Se todas as pessoas começam a usar a expressão de forma errada, essa expressão ela não assume uma nova forma e passa a estar ok, mesmo que ela se perca da sua origem? Ou estou lançando aqui uma discórdia desnecessária? Não, não, eu acho que é uma pergunta legítima. Se você pensar bem, essas expressões que acabam cristalizando um outro sentido, elas são um número muito reduzido. Uhum. Porque nós estamos falando aqui de expressões idiomáticas mesmo, né? Elas não Sim. permitem essas alterações. Estas outras alterações, para que elas funcionem na língua, alguém com alguma autoridade deve ter escrito errado ou falado errado em algum momento. Ah, ok. E as pessoas pegam e Então, aquilo segue. é por isso que existe toda uma preocupação nossa com Uhum. relação a essas coisas e as fake news e as falsas etimologias, porque depende de Não, quem fala. eu falo isso porque as palavras, no caso né, esculpido em Carrara, ou esculpido em encarnado, ou cuspido e escarrado, seja quais são as palavras que as pessoas usem, o sentido é sempre o mesmo, né? Quer dizer que uma coisa é Sim, muito igual à outra. Por isso que eu sim. quero dizer que chega um ponto em que as palavras mudam, mas o sentido mantém-se, né? Tem de manter, tem de manter. Para que a gente faça as nossas associações abstratas e concretas e físicas e psíquicas e metafóricas, metonímicas, o sentido tem que ser o mesmo. Os sentidos normalmente são muito marcados.
As palavras, as escolhas são muito marcadas, não se alteram. Agora, Uhum. se altera alguma coisa parecida com isso, é um número muito diminuto. Em algum momento alguém passou. E sabe o que que acontece, Paulo? São essas pessoas, porque como as origens são incertas e muitas coisas a gente tem de fazer muita pesquisa para poder adicionalizar e fazer não sei o quê, de repente uma pessoa vai num programa de televisão e fala uma coisa. Uhum. Ou então uma pessoa vai num jornal e dá uma entrevista e fala uma coisa. E aquela coisa que aquela pessoa diz vira uma verdade. Cristaliza, né? Cristaliza. Agora, falando de televisão e das pessoas que falam, e puxando aqui de novo para minha área de competência, há muitas expressões que saem da publicidade, né, e acabam por entrar no vocabulário das pessoas, né? Acabam por entrar ali na forma de comunicar das pessoas. Eu vou te dar um exemplo que não é assim uma Brastemp, né? Isso Ah, veio de uma campanha da sim. Brastemp e as pessoas assumiram. Isso já é considerado uma expressão idiomática? Sim. É. Mesmo tendo Sim, vindo sim. da publicidade, mesmo tendo. Sim, é uma expressão idiomática que só é entendida em alguns contextos no Brasil, né? Se eu falar aqui em Sim, Portugal, ninguém vai saber do que eu estou falando, né? sim, sim. Não, tem várias assim que vem da publicidade, né? Tem uma que vem dos anos, né, 1980 e eu acho que está se perdendo, mas ainda tem muita gente que usa que é bonita camisa, Fernandinho. Ou, isso é tipo bombril, né? Quando quer dizer que uma coisa tem mil e uma utilidades. Né? Então Sim, as pessoas vão usando sim. isso. Se ela cumpre aquilo que a gente falou, se ela tem um sentido marcado, se ela não pode ser, não po as palavras não podem ser interpretadas literalmente, se ela é usada, empregada corriqueiramente e as pessoas fazem alusão para confirmar um ponto, para qualquer pessoa usa, então sim, é uma expressão que já pode ser considerada idiomática. Muito bem. Assim como tem uma expressão que aí não é brasileira, mas que o pessoal já usa no Brasil e até adapta para outras coisas, que é aquela o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, né? O que acontece em Vegas Sim, fica em Vegas. E isso acabou por entrar assim, acabou por se transformar numa expressão universal e sim, e tem todo essa mundo origem na entende, né? publicidade, sim. Sim. Mas Débora, agora Diz. é Ah, hora do show das poderosas, não, do do nosso nosso quadro quadro, favorito. Procura no Dício. E eu não sei se você reparou, mas hoje, né, eu tô aqui com roupa nova, limpei a casa, Hum, tá tudo aqui muito preparado, né, e tem que porque ser. Por quê? teremos uma visita ilustre, A não nossa é? visita é muito ilustre. Sabe quem é? É o famoso fazedor de poesias, Ai, gente, Braulio Bessa. genial. Que chique, genial É demais. muito chique, né? E é isso. É assim, eu acho que dispensa mais comentários. Não, nem vou falar nada, tô só querendo ouvir só. Então vamos embora. Oi, gente, aqui é o poeta Braulio Bessa. Estou aqui para falar sobre uma palavra da língua portuguesa que eu gosto muito, que é a palavra coragem. Me atrai profundamente o fato da coragem ser condicionada à sua antagonista, ao medo. Eu falo disso em uma estrofe de um poema onde eu escrevo dizendo que toda coragem precisa de um medo para existir, uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. E para mim que gosta sempre de enxergar tudo por vários ângulos, esse fato me atrai nessa palavra e é uma das minhas preferidas na língua portuguesa. Gente, Paulo, pelo amor de Deus, hein? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou comentar, por Nem eu. é por um motivo simples, assim, nada que eu diga vai acrescentar nada que vale a pena, né, então, é melhor eu não estragar tudo, Olha, e eu é vou deixar só aqui verdade. um momento quietinho, ó o momento quietinho aqui, ó. Então é isso, né? Deixou a lexicógrafa sem palavras. Tá E vendo? você tá também em silêncio. Eu acho que o Braulio é da minha geração, da nossa geração, né, que tá aí. Nossa, realmente foi como você apresentou, um dos maiores poetas. Ele é genial e o que eu acho mais legal do que ele faz, ele também sempre traz uma Sim, reflexão social nos poemas, não só a nível
de sentimentos, mas também a críticas à sociedade, a forma como as coisas estão estabelecidas, né? Eu gosto muito do trabalho dele, sou fã mesmo. E eu adoro a forma como ele conseguiu fazer uma coisa incrível, que é pegar em algo super tradicional, que é o cordel, e transportar para o nosso tempo, e cruzar isso com a internet, né? E fazer tudo faz sentido. Né? Então aqui Tudo foi uma faz habilidade sentido. enorme dele e é ótimo que venham mais Braulios Bessas nesse Brasil, né? Você tem palavra para hoje, Paulo? Tem uma palavra Hum, curta e forte. Sabe qual é? duvido, curta? Muito curta, uma palavra curtíssima, mas Fala. muito forte, que é pão. Ai, gente. Por que eu gosto da palavra pão? Que estrangeiro não consegue falar, Paulo? Para começar, é isso. Pão é uma palavra que quase ninguém consegue dizer fora da língua portuguesa, né? Que essa pronúncia do ão, ela é muito difícil. Depois, pegando aqui no nosso assunto de hoje, o pão ele está muito presente em expressões populares, né? Comer o pão que o diabo amassou, Nossa, demais. ser um pão duro, vou ganhar o pão, né? Então, assim, é uma série de expressões que trazem o pão. Tem uma, tem uma que é onde se trabalha não se come o pão, não Também, é? exatamente. Não, há várias, começassem a puxar a muitas expressões com o pão. E eu gosto que assim, é só isso, é pão. E já está dita a Só. palavra. E para terminar Pão. tudo isso, eu adoro pão. Eu adoro qualquer pão. Nossa, eu amo Provavelmente é o também. meu prato preferido, é pão. E qual é a tua palavra, Débora? Ô, Paulo, você veio com esse negócio dos ditados e não sei o quê, eu fiquei aqui pensando. Quando o Braulio falou, né, que a coragem ela existe como antagonista do medo, e Sim. veio na minha cabeça a palavra temor, né, de temer. E o Uhum. destemor é não temer, ou seja, é a ausência de temor. E aí eu fiquei pensando que isso também tem a ver com quem é corajoso, né? Enfim, a minha palavra de hoje é destemor. E também porque eu estou mantendo a minha regra das abrir a boca pelo menos 3 vezes, é o mínimo que eu posso fazer nesse podcast. Não, acho que coerência é tudo. E acho ótimo que seja assim. Mas dos ditados, falando assim como lexicógrafa que dicionariza essas coisas, a palavra olho é a palavra que mais tem coisas associadas a ela, em ditados, tem até mais do que pão. Ah, é? Tem. Olho grande, comer com os olhos, correr com os olhos, dar com os olhos, de encher os Sim. olhos, entrar pelos olhos, fechar os olhos para alguma coisa, né? Então, com essa última informação, Débora, eu só me resta dizer que procura no Dício, é o podcast do Dício.com.br, o dicionário online de português mais consultado do Brasil. E para você, sim, você que perguntou como é que pode apoiar esse podcast, é fácil. Siga, avalie, comente, dê 5 estrelas no Apple Podcasts, clique no sininho do Spotify e indique o Procura no Dício para pelo menos uma pessoa. Só uma minha, Só que já ajuda uma. muito. Outra forma de nos ajudar, sabe qual é, Débora? Qual, Paulo? É visitando o dice.com.br todos os dias e seguindo a gente no Facebook, no Instagram, no TikTok, sempre através do @dicionline, tudo juntinho. Você também pode instalar os nossos aplicativos para iOS e Android. E se o que você quis dizer era como é que posso ajudar financeiramente, tudo bem. Você pode entrar lá na loja do Dício, que é dice.com.br/loja-oficial e compra uma coisa bonita para você. E que também está ajudando a gente. É verdade, Paulo. É isso. Antes de você fechar nosso final caótico, queria falar que o Disse agora tem pronúncia no site. A gente falou da pronúncia no último podcast e agora saiu. Já as pessoas conseguem ouvir as palavras. Não só ler. Exatamente. Olha só, é mais uma ferramenta e nós aqui sempre ajudando, tá vendo? Vocês nos ajudam, a gente ajuda vocês e é assim. Mas se tiverem dúvidas, quiserem enviar sugestões de pauta e até mesmo nos dizer qual é a palavra que vocês gostam, vocês podem fazer gente. isso, né? Podem sim. É só mandar um e-mail pro podcast@dicio.com.br. Tchau e em caso de dúvidas, Procura no Dício. Sete graus.